Se quiser ter raiva, tenha de mim. Eu não tenho raiva. Você é um herói de verdade. É tudo o que você sabe ser. Contemple um presente impensável. XXXXXX. Capítulo 19. O início da invasão. Naruto Uzumaki vs Menma Namikaze. Que comece a luta. O estádio estava completamente silencioso, nenhum barulho nas arquibancadas ou na arena de luta, apenas o chirriar dos pássaros e o som das folhas das árvores que balançavam com o vento. Ninguém em sã consciência queria se perder um único minuto desta luta. Afinal, essa luta entre irmãos era o que a maioria das pessoas vinha buscar, e as apostas do vencedor eram encabeçadas pelos dois irmãos que, por acasos do destino, se preparavam para se enfrentar em uma batalha onde não só o orgulho estava em jogo, mas também um grande benefício ou impacto para a cidade pertencente a cada um. Nas arquibancadas para o público regular estava uma mulher que foi feita uma tempestade de emoções. Kushina Uzumaki. Nessa época, seus filhos estavam prestes a enfrentar uma batalha que, ao invés de se concentrar em avançar para a próxima fase, se concentrava em um jogo de troca por um ruivo de olhos azuis, por isso não sabia como se sentir ou a quem apoiar. Embora ele quisesse apoiar Naruto como forma de compensação por não ter estado ao seu lado por anos, além de seu talento indiscutível que não poderia ser comparado ao de seu outro filho, mesmo que doesse, e o fato de ela não querer se desfazer da vida já feito do ruivo em Kumo, fizeram metade do seu sustento ir para o ruivo, a outra metade foi para o filho Menma, o loiro, embora não tivesse talento e fosse muito burro, era um dos genin mais fortes de sua geração. Havia também o fato dele ter sido treinado por um dos Densetsu no Sannin, mas o que realmente o fazia suportar o loiro tão fortemente não era seu poder, ou ter certeza de suas habilidades, era o fato que se Menma conseguisse a vitória Naruto voltaria para Konoha, o Uzumaki voltaria e assim a de cabelos brancos teria a oportunidade de recuperar o tempo perdido com seu filho e se reunir como uma família. Todos esses pensamentos nublaram a mente da Albina, e provavelmente continuarão a fazê-lo até que ela descubra o resultado da luta. Ao seu lado estava Mikoto Uchiha, a matriarca estava igualmente pensativa, mas desta vez, seus pensamentos não giravam em torno da luta, para ela já havia sido decidido quem seria o vencedor da batalha, e ela obviamente mirava nele. Com cabelo ruivo. O que realmente a deixou pensativa foi o fato dos acordos que ela fez com Raikage antes das finais começarem. Ela não sabia se as ações que ela tomava teriam consequências negativas ou positivas para o futuro e a felicidade de sua única filha, que era a pessoa mais envolvida nessa coisa toda. Ela tinha certeza de que com essa decisão seu futuro não seria totalmente infeliz e deprimente, mas ela estava preocupada em como ela reagiria e como agiria de acordo quando descobrisse a verdade. Por isso ela estava tentando encontrar uma maneira para começar a tratar do assunto e fazê-lo entender que tudo era para o seu bem. Alguns degraus abaixo estava um grupo de garotas que haviam chamado a atenção de todas as pessoas ao seu redor e ainda o faziam. O motivo, acho que nem precisa ser explicado. Essas fêmeas eram Ako e Ujito Nozomi. As jovens estavam sentadas uma ao lado da outra e no colo de Ako estava o menor Namikaze, Mito Namikaze. As jovens beldades estavam olhando para a arena de batalha sem nem piscar, enquanto pensavam em como Naruto terminaria a luta. Sim, nem mesmo eles tinham dúvida sobre quem venceria, pois sua confiança estava totalmente depositada no ruivo. A pequena Mito apenas observava com inocente curiosidade, enquanto todos olhavam para onde seus dois irmãos mais velhos estavam com os olhos bem abertos e sem ao menos piscar, falar ou engolir. Na seção VIP das arquibancadas onde estavam os diferentes governantes dos países das nações elementais, havia um silêncio mortal, algo engraçado se você levar em conta que apenas alguns segundos atrás tudo era um mar de caos e brigas sobre os lutadores favoritos de cada pessoa.
A maioria dos daimyos que foram salvos pelo Ruivo tinham suas apostas totalmente a seu favor, assim como a confiança absoluta nas habilidades do jovem para sair vitorioso na batalha, ou melhor, em todo o torneio. Por outro lado, aqueles que não conheciam as façanhas do Ruivo apostaram todas as suas fichas no filho do Hokage, e alguns chegaram a chantagear e subornar os ninjas encarregados de sabotar os resultados das batalhas, caso a maioria visse seus rostos. De pacientes que tiveram quando faziam seus negócios, já teriam sido denunciados como loucos que fugiram de uma prisão psiquiátrica. Mas havia uma dupla de pessoas, que eram pai e filha, com exatamente o mesmo pensamento em mente. Mostre-nos o que você pôde fazer, Uzumaki Naruto. Abaixo de todos eles na caixa de participantes estavam os demais participantes. Sabako no Gaara, que enfrentaria Uchiha Sasuke, que ainda não havia chegado ao box de luta. Akeno, que enfrentaria Sabako no Temari. Ambas se entreolharam com um sorriso que demonstrava felicidade, mas a hostilidade que seus olhos transmitiam fez você repensar o porquê de estarem realmente sorrindo. Karin, secretamente Uzumaki, que enfrentaria Hyuga Hinata, que estava morrendo de nervos devido aos ocasionais olhares de estudo que ela mandava para a ruiva de vez em quando. Aburame Shino, que enfrentaria Kaguya Kiminaru, que estava encostado na parede observando atentamente a luta que seu senhor estava prestes a travar. Namikaze Shio, que enfrentaria a vencedora da primeira luta feminina. Inara Shikamaru, que enfrentaria o Kumo de cabelos alaranjados que estava meditando, pensando, canalizando sua raiva, segurando a vontade de ir ao banheiro. Ninguém poderia adivinhar o que estava acontecendo com o homem de cabelos laranja que estava parado ao lado de uma janela aberta. Seus olhos estavam fechados, várias veias se destacavam em sua testa e seus punhos estavam cerrados enquanto ele tremia levemente. O que quer que ele fizesse, dizer que ele estava tentando. Todos pararam o que estavam fazendo para olhar preocupados para o homem de cabelo laranja, até mesmo Gaara, que por algum motivo estava curioso sobre o que estava acontecendo com Jugo. Quando Kiminaru se aproximou dele para perguntar se havia algo de errado com ele e ele precisava de ajuda, o gigante fez algo que assustou a todos. Todos estavam começando a se perguntar se o gigante de cabelo laranja tinha enlouquecido até que tudo ficou claro, pelo menos para o Kumo. Um passarinho alaranjado de peito vermelho entrou pela janela e pousou no ombro do alaranjado. Instantaneamente os ombros de Jugo relaxaram e toda a tensão no ambiente que estava sendo gerada pelo alaranjado devido ao seu esforço desapareceu. Todos os participantes, incluindo Naruto e Menma, que se viraram para ver o motivo dos gritos, encontraram-se como uma enorme queda no pescoço. O Kumo disse apenas a única coisa que saiu de suas bocas naquele momento constrangedor: Biri. Voltando para a arena de batalha, Genma já estava encostado em um dos cantos dela. Apesar de ser o árbitro, ele não podia ficar no centro da arena e atrapalhar a luta, embora a verdade é que ele não queira estar lá, perto do Kunmunin, mas também não podia sair da arena porque seu Hokage havia lhe dado a ordem de ficar caso um acidente acontecesse, pelo menos durante as lutas de Menma e Shio. No centro da arena, Menma olhava furiosamente para seu irmão mais velho. Segundo o ponto de vista do loiro, o bastardo de seu Oni que havia fugido da vila por estar fisicamente e mentalmente fraco, não tendo conseguido suportar o da aldeia para ele, o que fez com que a aldeia se envolvesse em infindáveis problemas políticos, econômicos e, sobretudo, militares, tendo perdido seu Jinchuriki, que, apesar de ser apenas um, era o mais poderoso de todos os outros. Não satisfeito com tudo isso, ele também fez seu pai e sua mãe sofrerem, fazendo-os se sentirem o pior lixo por acreditarem que tudo o que havia acontecido com Ruivo era culpa deles, o que fazia com que desviassem a atenção dele e de suas irmãs. Na frente de Menma estava Naruto. Nosso Ruivo lembrava de tudo o que havia acontecido ao longo de sua vida desde que teve uso de memória no orfanato até hoje, todas as surras, todos os insultos, todos os desprezos, mas também pensava em toda a amizade, todas as palavras de apoio, todo o amor que recebeu das pessoas que hoje considerava seus amigos e todo o amor que recebe de suas filhas. Tudo que ela teve que passar para chegar a este momento.
O Ruivo não lutava por nada que as pessoas pensavam que ele era, não lutava por orgulho, não lutava para demonstrar a supremacia do Kumo, não lutava por uma aposta, não lutava por ódio ao seu irmão. Ele não estava lutando por nada disso. Só havia uma razão pela qual o Ruivo estava lutando. Para mostrar a seus pais, a seus irmãos, a seus amigos, namoradas, seu povo, que não tinha sido um erro. Que seus pais não o abandonaram porque sua existência não valia nada. Que a criança que todos chamavam de demônio, que diziam ser algo que não deveria existir, na verdade deveria existir, e que sua existência era única, ao contrário de muitas outras que, embora soassem mal, eram substituíveis. Agora, essa era a única coisa em sua mente. Foi quando os olhos do Ruivo se arregalaram de surpresa. Este era um de seus objetivos na vida, este era um de seus sonhos junto com começar sua própria família. Provando a si mesmo e mostrando aos outros que ele não era um erro e que sua pessoa valia o mesmo que um Jinchuriki ou qualquer outra pessoa, independentemente de sua posição. Era tudo o que o Uzumaki desejava ao longo de sua vida, a causa de suas dúvidas, de seus problemas existenciais, da pessoa que se tornou. Com esse pensamento em mente, o Ruivo desenhou um sorriso no rosto e ergueu o rosto para encarar seu irmão mais novo enquanto ele assumia sua postura de luta. Vendo que seu irmão havia assumido sua posição de luta, Menma saltou para trás e assumiu sua posição de luta também. Ambos se olharam nos olhos quando uma folha de árvore passou entre eles voando. No momento em que a lâmina toca o solo, dois clarões, um amarelo e o outro vermelho, dispararam em direção ao centro da arena, se encontrando, gerando uma cratera no solo e levantando poeira. Um som de batida foi ouvido seguido por uma onda de choque de ar que limpou a poeira do ambiente, mostrando os dois lutadores batendo os punhos no centro da cratera. Depois de ver como seus ataques se encontraram, ambos sorriram e se separaram para continuar sua luta de taijutsu. Nas arquibancadas, os olhos de todos estavam arregalados com a demonstração de força dos dois irmãos. Mesmo os ninjas veteranos e mais experientes não puderam deixar de se surpreender. Embora o que eles testemunharam não fossem nada além de movimentos simples, a força por trás de cada ataque e a velocidade que eles usavam para se mover era algo que poucos shinobi eram capazes de se gabar, e observar essas habilidades em alguns genin fez. Embora parecesse para o genin novato e para os aldeões que eles estavam lutando com uma força irreal e quase impossível de igualar, o experiente shinobi sabia que tal velocidade e força não eram obtidas apenas com um simples treinamento. Eles poderiam até garantir que o treinamento de Ga fosse simples. Solavancos de criança em comparação com o que os dois adolescentes devem ter tido para demonstrar essa capacidade física. No entanto, todos os itens acima não se aplicam aos Kages e Shinobis com Doujutsu. Enquanto eles observavam que a velocidade que ambos usavam era muito superior à de um mero Genin, mesmo um Chunin de alto nível, eles notaram que apenas o Kumo Ruivo era realmente um atributo inteiramente físico. Menma, por outro lado, usava chakra em suas pernas e braços para aumentar sua velocidade e socos. Isso claramente deixou o Kage loiro nervoso. Embora ele soubesse que a velocidade do Ruivo era muito maior, ele nunca esperava que fosse demais, muito menos esperava que sua velocidade fosse totalmente pura, sem a necessidade do uso de chakra em seu corpo. Extremidades. Isso claramente acrescentava mais desvantagem a favor da vitória de Menma, o que diminuía as chances do Ruivo voltar a servir a sua aldeia natal. Por outro lado, ele estava olhando para todos os acontecimentos, mantendo um sorriso zombeteiro no rosto. Ele sabia que Naruto não iria decepcioná-lo e acima de tudo ficou encantado com as expressões de medo e nervosismo que o Hokage loiro mostrava. De volta à arena. Naruto e Menma continuaram em sua demonstração de luta com taijutsu. Naruto usou o estilo que havia aprendido no clã Tengu, pelo menos uma parte dele, já que o original usava suas asas para voar pelo ar. E embora o Ruivo pudesse voar graças a ele Rinnegan e usando o Jutsu Danton e Fulton que o Tsuchikage usava, não via necessidade, pelo menos no momento.
Menma por sua vez usou o estilo que havia aprendido com Jiraiya. Embora tivesse aprendido algo com Hanafu com Fukazako, ele ainda não conseguia lidar com isso perfeitamente e precisava usar o modo Shinnin para poder reagir mais rápido aos contra-ataques que pudesse receber. E para adicionar mais força aos seus ataques, por isso se viu encurralado. No descuido de Menma, Naruto acertou um golpe direto em seu peito que fez o loiro pular rapidamente para fora do alcance do ruivo em uma tentativa desesperada de respirar novamente e descansar para aliviar a dor aguda causada pelo golpe. No entanto, Naruto, percebendo o dano que o loiro recebeu de seu golpe, sorriu de lado e o seguiu sem lhe deixar uma margem de fuga fora de seu alcance. Menma arregalou os olhos surpresa ao perceber que Naruto estava ao seu lado novamente. Ela estava prestes a se afastar novamente, mas o ruivo não permitiu, acertando-a com o joelho no ombro esquerdo e, em seguida, mandando-o voando com um chute para a esquerda ou queijo. O loiro voou no ar devido ao golpe no queixo que recebeu de seu irmão. Tentando se equilibrar no ar para se endireitar e cair de pé, ele encontrou uma dor excruciante em seu ombro, que o impediu de se equilibrar corretamente, caindo de cara no chão a poucos metros da posição de Naruto. XXXXXXX nas arquibancadas, o público ficou maravilhado. O que começou como uma luta exibindo termos de força muito semelhantes por parte dos dois irmãos se transformou em um massacre completo para o reconhecido filho do Hokage. Ninguém fazia ideia do que havia acontecido. A certa altura os dois irmãos começaram a lutar mostrando força e velocidade que realmente surpreendeu aos olhos de todos e após um simples descuido do loiro que resultou em um golpe a favor do ruivo. Tudo que ele tinha deu uma volta de 180 graus. Golpe após golpe, ataque após ataque, Menma foi dominado pelos golpes poderosos de seu irmão mais velho sem sequer ter a chance de revidar ou mesmo ser capaz de se mover devido à dor. No entanto, apenas uma pessoa percebeu o motivo desse fato. Neji Hyuga. Da arquibancada, o homem de olhos brancos observou uma das técnicas que utiliza quando luta com seu punho macio, moldando o chakra em seu golpe em forma de espiga. Ele faz com que o dano causado em seus ataques seja maior e bloqueia tenketsus com mais facilidade. No entanto, o ruivo de Kumo de alguma forma conseguiu aprender essa técnica ou descobrir o truque por trás dela, aplicando-a em seu punho para atingir a traqueia de Menma, bloqueando a passagem de ar, mas não completamente, por sua vez, causando-lhe uma dor aguda ao mesmo tempo. No momento em que ele tenta desesperadamente obter mais ar, machucando a garganta no processo. Alguns degraus abaixo de onde Neji estava, havia uma mulher de cabelos brancos com lágrimas escorrendo pelo rosto ao ver seus dois filhos se destruindo fisicamente devido a uma aposta estúpida. Doía-lhe que tudo tivesse terminado assim por causa das tentativas desesperadas de seu marido de corrigir seus erros que estavam provocando ainda mais erros e agora ainda causavam mais erros. Ela se sentiu ainda pior pelo fato de que a machucava que seus filhos machucassem uns aos outros e ainda assim ela não estava fazendo nada sobre isso. Ao seu lado, Mikoto Oshii tentava confortar a amiga, porém, ela não tinha palavras para encorajá-lo vendo que seus dois filhos estavam travando um massacre. Ela sabia daquele sentimento de que sua família foi ferida pela própria família e tudo por causa dos erros de um homem, como seu filho Itachi assassinou pessoas de seu próprio clã e até mesmo de seu próprio pai por causa dos erros que cometeram por ódio e ganância. No box dos lutadores todos exceto o de Kumo estavam de olhos arregalados. Um dos melhores genin de sua geração, na verdade possivelmente o mais forte, estava sendo derrotado facilmente pelo ruivo de Kumo que acabou por ser ninguém menos do que o seu próprio irmão. O Kumo Genin assistiu Naruto com uma cara impassível. Eles já tinham visto lutas melhores e sabiam de primeira mão toda a capacidade das habilidades do ruivo. Então não ficaram surpresos com o nível mostrado na luta. Ao contrário, observaram porque sabiam o quão difícil poderia ser para o ruivo debater entre massacrar o irmão para provar que era melhor que ele apesar de ter sido abandonado, ou ter uma briga mais saudável e não machucá-lo gravemente para não prejudicar a pouca relação que tinha com sua família sanguínea. Os novatos de Konoha assistiram a tudo, cada um com seus próprios pensamentos.
Shikamaru e Shino ficaram fora da luta, embora tivessem o apoio de seu companheiro. Hinata e Shio estavam extremamente preocupados com Menma. Para a Perolada não era um mistério, porque ela se preocupava com a loira, da mesma forma com Shio. Apesar de ter problemas com Menma e não apoiar sua atitude boba, ele ainda era seu irmão e não queria ver sua família arrasada caso algo grave acontecesse com o loiro. Os Tsunaninjas que observaram tudo de um ponto de vista neutro já sabiam de antemão que o vencedor dessa luta seria o Kun Uzumaki, não só por estar ganhando a luta no momento, como sabiam que o ruivo era muito superior a Menma durante as batalhas preliminares, e embora o loiro tivesse ficado mais forte durante o mês de treinamento, eles sabiam que o ruivo não tinha ficado de braços cruzados e tinha aumentado ainda mais seu poder monstruoso. Gaara observava tudo com grande interesse e avidez, tanto que inconscientemente liberou uma pequena sede de sangue quando se imaginou lutando com os dois garotos. Temari por outro lado estava nervosa, embora ela soubesse que Gaara era muito forte, ela duvidava que ele pudesse vencer contra o ruivo, devido à sua vasta quantidade de habilidades que se supunha que ele tinha, e acima de tudo pelo fato de ele ainda tinha uma besta com uma cauda mais poderosa que a de seu irmão. Todos esses fatos poderiam arruinar os planos de invasão de Suna e colocar em risco sua vida e a de seus irmãos mais novos. Sem pressa, Menma se levantou do chão ainda com uma dor intensa no peito. Agora ele sabia bem que não poderia vencer seu irmão em taijutsu ou em qualquer outro método de luta, não enquanto ele não usasse um modo sábio. Então ele faria você revelar uma de suas cartas desde o início. Parece que não vou conseguir te derrotar enquanto não usar todas as minhas cartas, Aniki. O loiro disse entre gemidos de dor enquanto se endireitava completamente para enfrentar seu irmão. Pelo que parece, eu ficaria desapontado se esse fosse o verdadeiro você, o ruivo, falou baixinho enquanto desenhava um sorriso um tanto arrogante no rosto. TCH, você vai ver, eu vou varrer o chão com você vai voltar para Oto-san e Yuka-san. Menma exclamou irritada enquanto observava o sorriso de seu irmão desaparecer e sua expressão mudar para estoica. E o que veremos? O loiro rapidamente executou a posição de mão necessária para o Kage no Bunshin, de modo que segundos depois uma grande nuvem de fumaça branca cobriu completamente a arena de combate. Depois de alguns segundos, a fumaça da arena de combate se dissipou e todo um exército de mais de 600 clones das sombras dele pode ser visto, todos em posição de luta, cercando Uzumaki, que estava no centro de todas as cópias de Menma. Os olhos do público estavam arregalados devido à demonstração de poder que haviam acabado de testemunhar. Todos os ninjas, até mesmo os Kages Sannin, ficaram impressionados com a quantidade de clones gerados pelo loiro, mesmo eles não tendo chakra suficiente para realizar tal feito. No entanto, para Naruto este fato não foi uma surpresa, ele sabia que depois de carregar o chakra de Kurama dentro dele era óbvio que seus irmãos iriam desenvolver reservas de chakra extremamente monstruosas, como ele acabou de ver em Menma. No entanto, o uso de tal quantidade de chakra deve ter deixado o usuário com uma reserva extremamente baixa dele, então ele não entendeu por que seu irmão escolheu desperdiçar tanta energia. O ruivo estava prestes a posicionar suas mãos para fazer seus próprios clones de sombra e lutar contra os de seu irmão quando uma sensação muito familiar o dominou, e não só ele, mas também o Kumo Shinobi, especialmente um certo homem de cabelo laranja. Olhando em volta para a fonte da sensação, ele a encontrou rapidamente. Uma loira meditando em um dos galhos de uma árvore na arena de combate, a julgar pelas baixas reservas de chakra que a ruiva podia sentir graças ao olho de Kagura, pode-se deduzir que este era o Menma original. No entanto, os olhos de todos os Kumo ninjas, incluindo a Koujito, que estavam nas arquibancadas e até mesmo se arregalaram de descrença quando perceberam o que Menma estava fazendo. Eu estava reunindo energia natural, ele aprendeu Senjutsu, isso realmente pegou o ruivo de surpresa. Aprender Senjutsu foi um feito que poucos shinobi ao longo da história puderam se gabar, e o fato de seu irmão ter conseguido aprendi-lo em menos de um mês era um ato que ele deveria reconhecer.
Porém, infelizmente para Menma e para todos de Konoha, o loiro não era o único que sabia como usar a energia da natureza a seu favor. Naruto também conhecia Senjutsu e a julgar pela posição que Menma tomava para reunir energia, o ruivo era 100 vezes mais versado nesta arte. Devido ao treinamento constante de Naruto e Jougo com Sojobo em Senjutsu, ambos poderiam ser considerados mestres neste assunto, então eles não precisavam ficar parados ou meditar para reunir energia natural, eles já passavam por este problema há muito tempo. E agora eles se sincronizavam com a energia natural em questão de segundos, mesmo que estivessem em constante movimento. Naruto estudou seu irmão por alguns segundos. Vendo que todos os clones haviam tomado uma posição defensiva em torno do Menma que estava meditando, ele decidiu cancelar a clonagem que planejava fazer e deixá-lo terminar de reunir energia. Assim a luta seria muito mais interessante, mas apenas no caso de ele começar destruindo os clones um por um. Ele não queria ter que enfrentar seu irmão usando Senjutsu e 600 clones das sombras ao mesmo tempo. Isso poderia se tornar um problema. O ruivo tirou um pergaminho de lacre de sua bolsa ninja e ao abri-lo em uma explosão de fumaça apareceu um boss gigante. Quando a fumaça se dissipou, todos viram a posição que o ruivo assumiu. Jiraiya junto com Tsunade até o Kazekage-ou, Orochimaru e Hiruzen não puderam deixar de arregalar os olhos de surpresa quando viram a posição de luta que Naruto estava usando. Aparentemente ele estava usando o estilo de luta combo que Hiruzen usava. Eles não sabiam como ele poderia ter aprendido tal estilo se ele nunca tivesse sido treinado pelo Shinobi no Kami, porém, sabia que Naruto havia pedido a seu avô Tengu ensinamentos para ele lutar combo, então ele aprendeu o estilo dos macacos graças a um livro que Azazel havia roubado, que continha os katas que eram usados no estilo, e alguns Tengus que lutaram contra o clã Sarutobi explicaram a ele como lutar combo. Usaram cada kata e corrigiram alguns erros. Ele rapidamente se lançou sobre os clones de seu irmão, destruindo um a um com movimentos habilidosos que eram lindos vistos em primeira mão, movimentos que só haviam sido vistos uma vez na história pela mão de Hiruzen Sarutobi durante a Segunda Grande Guerra Ninja, onde os Sarutobi se tornaram herdeiros do título de um de seus professores, Shinobi no Kami. XXXXXX nas arquibancadas, o público assistiu com entusiasmo como se desenrolava a luta que todos esperavam. Sinceramente, o que eles estavam vendo era ainda melhor do que eles imaginavam. Porém, apesar da grande demonstração de poder que o loiro Namikaze exibia, ele sempre acabava abaixo de seu irmão ruivo, que cada vez trazia ainda mais à tona seu enorme potencial. Por sua vez, o grupo de novatos da Folha assistiu à luta com uma mistura de admiração, espanto e ciúmes. Ficou claro para homens como Kiba, Shoji e Neji que Naruto e Menma estavam em uma liga completamente diferente da deles, e mesmo que eles quisessem fazer um esforço para alcançá-los, os irmãos também se tornariam mais fortes e isso penetraria em seu orgulho, no mais profundo de seu ser. Já as novatas viam tudo de um ponto de vista mais pessoal. Mesmo impressionadas, elas queriam muito que a loira Namikaze ganhasse a luta, a fim de irritar Kumo por ter vindo sozinho para os exames. Novatos de Konoha e causar-lhes danos, como fizeram com Sakura e Rock Lee. Alguns degraus abaixo de onde estavam os Genin, um grupo de mulheres observava a luta atentamente, cada uma com um pensamento diferente em mente. Kushina Namikaze. A Albina assistiu à luta com uma cara triste, o mesmo pensamento em sua mente onde ela debateu quem ela deveria apoiar nesta luta, e por que ela deveria apoiar a luta em primeiro lugar. Mikoto Oshia. A morena assistia à batalha apreensiva, ela achava que o ruivo ia levar vantagem o tempo todo, porém, com a surpresa de Menma ter aprendido o Senjutsu, ela se sentiu um tanto insegura, afinal, ela sabia de primeira mão quão devastador aquele arte-sabias poderiam ser, e o fato de que ela não sabia que outras surpresas Naruto estava escondendo a deixava nervosa. Um pouco abaixo de onde estavam Kushina e Mikoto, um trio de lindas garotas conversavam entre si sobre o assunto Senjutsu e o surpreendente fato de Menma ter aprendido em menos de um mês.
Isso sem dúvida surpreendeu Nozomi, ouvir o quão poderosas e devastadoras as artes sábias podem ser e ainda mais, a dificuldade de aprendi-las a fez se preocupar um pouco com Naruto, embora ela já soubesse que seu irmão não tinha ficado parado durante esse mês, o ruivo ficou ainda mais forte e ainda mais avassalador depois ao vê-lo em primeira mão na luta contra Dans. Ele sabia que se Naruto cometesse o erro de ficar muito confiante, ele poderia acabar em uma luz muito ruim. E ele fez Aku e o Jito parecerem tão preocupados com ele. O mesmo fato o fez entender que confiar em si mesmo era um erro que o ruivo cometia com muita frequência. Do outro lado do estádio, na área dos nobres, as apostas recomeçaram e apesar de tudo, o loiro Namikaze continuou a liderar. Por outro lado, nos assentos da família real do País do Fogo, o daimyo, Rokuuki observou analiticamente a luta. Até o menor detalhe foi discutido com seu guarda-costas pessoal. Sem dúvida a habilidade de batalha do ruivo lhe parecia extraordinária, e sua opinião sobre as admiráveis habilidades só aumentou com os comentários feitos por sua guarda pessoal, que era um samurai extremamente experiente no campo de batalha. Virando-se de lado, uma gota gigantesca de suor apareceu em sua nuca ao observar sua filha, que tinha estrelinhas nos olhos e uma expressão de espanto no rosto ao olhar especificamente para Uzumaki, que estava destruindo clones do loiro com seu Bostaff. Sem dúvida Roku estaria falando sobre uma aliança matrimonial com o daimyo de Kaminari no Kuni no final do exame Chunin. Na arena de batalha você podia ver um ruivo e 9 loiras. Isso mesmo, agora eram apenas 8 cópias da loira, mas a original que ainda estava meditando. Lançando-se para a luta, Naruto cortou os clones com seu bastão, acertando um deles na cabeça, fazendo explodir em uma nuvem de fumaça. Os outros clones tentaram se aproveitar da falta de visão do ruivo devido à fumaça e atacaram direto na esperança de acertá-lo juntos. Porém Naruto não era um dos melhores sensores de como à toa não, e saber o que estava para acontecer. Então ele enterrou uma ponta de seu bo no chão e segurando a ponta que apontava para o céu, ele vazou o chakra no bastão fazendo crescer mais alguns metros, elevando-se sobre os clones, que colidiram com o bo explodindo no processo, exceto por um que conseguiu para sobreviver ao impacto do grupo. Saindo do Bostaff e desaparecendo colocando de volta em um selo em seu braço, o ruivo se preparou para acabar com o último clone de Menma que mal conseguia aguentar devido ao dano recebido enquanto fazia todo o esforço do mundo para não sumir e seguir lutando. Porém, a centímetros de desferir um golpe, o ruivo reagiu pulando alguns metros para trás. Ao focar os olhos à sua frente, Naruto pôde ver o Menma original com o punho estendido em direção ao local onde estava posicionado anteriormente. Naquele local havia apenas um sulco no chão, produto da liberação de energia natural que o punho do loiro emitia. Até mesmo o clone desapareceu devido ao impacto. O ruivo pôde observar em primeira mão a nova aparência de seu irmão. Seu corpo ainda estava intacto. Ele não teve nenhuma alteração em sua anatomia devido ao uso de senjutsu, ao contrário do caso de Jurugo. Ao invés disso ele tinha apenas uma pequena laranja coloração ao redor de suas pálpebras e suas íris ficaram amarelas e suas pupilas como uma barra horizontal preta, definitivamente igual aos olhos dos sapos do Monte Miboku. Naruto se distanciou e começou a absorver a energia natural da mesma forma, mas em quantidades baixas para não chamar a atenção, e ele aproveitaria quando o Menma atacasse para reunir a energia natural de uma vez e passar despercebido, obviamente tomando medidas preventivas. Ele sabia disso. Menma não conseguia reunir energia com movimentos naturais, e ter gasto todo o seu chakra em clones significava que o loiro tentaria terminar a luta o mais rápido possível, mas para seu azar, o destino já havia declarado vencedor, como um certo Hyuga que estava no stands de Ryou. Virando-se para encarar seu irmão, Menma assumiu a postura do Kawazuku Michi, dobrando ligeiramente os joelhos, certificando-se de manter a mobilidade nas pernas para se equilibrar um pouco enquanto levantava os braços na altura do peito e dobrava ligeiramente os joelhos. Estão na frente dele com as palmas das mãos abertas. Esta posição de luta é a mais adequada, pois permite defender rapidamente e também desviar de ataques graças à percepção obtida pelo modo Sennin, ao mesmo tempo em que realizar ataques carregados com energia natural torna-se mais fácil.
Correndo em direção a Menma, Naruto lançou um chute na cabeça que foi facilmente desviado pelo loiro, que posteriormente socou-o com um Munin enquanto ele ainda estava no ar, o ruivo só conseguindo se cobrir enquanto canalizava chakra em seus braços para que eles foram quebrados pelo golpe de Menma. Quando o punho do loiro acertou, Naruto foi atirado com força em direção a uma das paredes da arena, sendo enterrado nela. Aplicando um grande esforço, Naruto conseguiu se desvencilhar da parede, caindo de joelhos no chão. Ele rapidamente se levantou. Naquele golpe de Menma, o ruivo conseguiu pegar muita energia natural, só mais um golpe ele poderia entrar no modo Sennin também. Então ele se recompôs e se lançou em direção a Menma, usando sua velocidade máxima sem precisar usar chakra em seus membros. Estando próximo ao loiro, Naruto apoiou os braços no chão e realizou uma raspagem aos pés de Menma. O Namikaze obviamente conseguiu desviar facilmente, saltando no ar e caiu com um chute duplo no chão, tentando esmagar o ruivo. Observando o que Menma planejava fazer, o Uzumaki arregalou os olhos e canalizou seu chakra para o corpo, substituindo-o por um tronco de origem duvidosa bem a tempo. Observando o local do impacto de Menma, notou a grande cratera que foi gerada pelo golpe. O ruivo estaria mentindo se dissesse que esse ataque não assustou, que aquela técnica o pegou de surpresa e se não tivesse agido a tempo teria acabado muito mal. Ele poderia até ter perdido a luta por aquela jogada. Por outro lado, o Uzumaki respirou fundo e exalou da mesma forma para depois desenhar um sorriso em seu rosto. Durante todo esse tempo, ele já havia reunido energia natural suficiente para entrar no modo Sennin. Cerrando os punhos e fechando os olhos, ele começou a absorver o resto da energia natural que precisaria para terminar a luta de uma vez por todas. Quando Menma se recompôs, ela observou a posição relaxada de seu irmão. Isso o perturbou. O fato de Naruto estar relaxado significava que ele ainda tinha muita energia para lutar, e mesmo assim ele já estava em suas últimas pernas. Então, aproveitando o estado de relaxamento profundo dele, o irmão se lançou sobre ele com um soco direto no rosto, concentrando todas as suas forças na esperança de nocauteá-lo com aquele golpe. Texas quebra. Menma gritou enquanto enfiava o punho na cara do ruivo Kumo, que ainda tinha os olhos fechados. Todos na plateia ficaram com os olhos arregalados quando viram que o ruivo não havia se movido um único centímetro após receber o impacto de Menma. Ao observar nitidamente atrás de Naruto, pôde ser visto um impacto na parede devido à força que gerou o golpe, porém a ruiva não pareceu afetada ao receber o golpe. Que porra é essa? Menma exclamou surpresa ao ver que seu ataque não surtiu efeito no ruivo, mas ao observar cuidadosamente seu irmão e usar sua habilidade sensorial concedida pelo modo Sennin, ela pôde ver a energia natural entrando no corpo de seu irmão em massa ao mesmo tempo em que uma pigmentação violeta apareceu sob os olhos de Naruto, indicando que ele havia entrado totalmente no modo Sennin. Isso aterrorizou o loiro, que instintivamente deu alguns passos para trás antes de parar. Na caixa do Kage, todos, exceto o Raikage, estavam olhando para o novo desenvolvimento que a luta estava prestes a terça-feira. O Kazekage, Orochimaru, estava com os olhos arregalados enquanto inconscientemente lambia os lábios sob o pano que cobria sua boca. Essa ação deu a Naruto um calafrio na arena de luta. O Sandaime Hokage, no entanto, estava orgulhoso de ver seu neto adotivo usando o Senjutsu. Ele sabia que aprender as artes sábias era muito complicado, tanto que ele nunca teve tempo ao longo de sua vida como shinobi para tentar aprendê-las, apesar de o clã dos macacos ter insistido várias vezes para que ele os aprendesse. No entanto, a reação mais poderosa foi a de Minato e Jiraiya, que estavam brancos como papel observando como as mesas haviam virado. O as na manga de Menma havia falhado miseravelmente ao testemunhar como o ruivo também foi capaz de acessá-lo. Voltando os olhos para o lado, o Hokage loiro cerrou os dentes de fúria ao ouvir a risada zombeteira que o Raikage emitia, devido às reações de todos os espectadores. Tentando ignorar as provocações que recebeu, Minato lentamente virou a cabeça em direção à arena de luta para continuar assistindo à batalha, enquanto cerrava os punhos com força.
As reações dos espectadores, por outro lado, eram de descrença. Toda vez que um Namikaze loiro parecia assumir a liderança na batalha, Naruto rapidamente respondia baixando das nuvens, mostrando a ele que ele também era muito superior a todos os outros Genin, ainda mais superior ao próprio Menma. Isso estava deixando todos que apostaram no Namikaze nervosos, e desenhou um sorriso que crescia a cada segundo para as pessoas que apostaram no ruivo. Menma havia permanecido estático em seu lugar. Em nenhum momento passou por sua cabeça que seu irmão mais velho também poderia usar a energia da natureza a seu favor. Com isso, suas chances de vencer a luta haviam diminuído drasticamente, quase nulas. Porém, ele não desistiria. Ele era Menma Namikaze, seria o próximo Hokage e o ninja mais legal da Vila da Folha. Preparando-se, ele atacou seu irmão de frente, disposto a usar até a última gota de energia que restava em seu corpo para derrotá-lo. Usando toda a força de vontade possível, o loiro se lançou sobre ele com uma velocidade que ultrapassou os padrões Chunin, tentando acertar um soco no rosto de seu irmão. Porém, ao tentar acertar, Naruto deu um salto mortal para trás ao mesmo tempo que apoiava as mãos no chão e deu um chute duplo no estômago de Menma, que cuspiu saliva e se ergueu alguns centímetros no ar devido ao golpe. Reagindo, Menma tentou acertar Naruto novamente, apenas para o ruivo ainda agachado dar-lhe uma combinação de chutes, mandando-o voando em direção a uma árvore que estava na arena, destruindo-a no processo. Levantando-se lentamente, Menma agradeceu a resistência ao dano que o modo Sennin deu a ela, caso contrário ela já teria perdido a luta. No entanto, ele não teve tempo de aproveitar as alturas quando Naruto apareceu acima dele, girando várias vezes no ar antes de chutá-lo no rosto que o fez morder o chão novamente. Levando alguns segundos, Menma se levantou novamente devido aos apelos e gritos que os espectadores lançaram, principalmente aqueles que apostaram nele. Porém o pobre Genin mal parecia estar consciente. Houve até alguns ninjas que disseram que deveriam parar a luta antes que fique fora de controle e o Namikaze acabe gravemente ferido. Porém, ignorando a dor, Menma novamente se lançou em direção ao irmão, tentando conectar um uppercut que foi novamente desviado por Naruto graças à percepção que o Senjutsu concedeu. O loiro não teve tempo de pensar em seu próximo movimento quando Naruto o socou no rosto que o fez deslizar pelo chão por alguns metros, deixando um sulco no solo onde enterrou os pés para evitar ser jogado novamente. Quase inconsciente, o loiro abriu os olhos para ver seu irmão à sua frente com 2 dedos estendidos a 1 centímetro de seu peito, enquanto olhava em seus olhos sério, mostrando a decepção que sentia devido ao seu poder. Não teve tempo de afaste-se antes que Naruto lhe dê um soco de polegada, enviando para trás, enquanto ele cuspia sangue e seus olhos ficam brancos quando ele perde a consciência por alguns momentos. Caindo de joelhos, Menma observou seu irmão com os olhos nublados tentando se concentrar, mas não conseguia. Ao tentar se levantar percebeu que a dor em seu corpo era quase insuportável. Ele já havia perdido o modo Sennin e seu corpo estava pagando a conta. Quando estava prestes a desistir e desmaiar, ouviu um grito vindo da caixa dos Kages. Vá em frente, Menma, use agora, derrote Naruto. Procurando pelo grito que pegou a todos de surpresa, o ruivo de Kumo encontrou um Minato Namikaze segurando firmemente as barras do corrimão que estavam no box do Kage, enquanto ele estava com uma expressão furiosa no rosto com os dentes cerrados e os olhos vermelhos. O ruivo tentou se virar para ver o que Menma faria para se encontrar com uma joelhada cravada no abdômen, seguida de um tapa que o enterrou no chão e um chute que o fez voar vários metros. Olhando para cima, ele podia ver Menma. No entanto, ele podia ver que seu irmão não estava mais ciente de seus arredores. Ele estava coberto por uma capa de Bulin Chakra, a mesma que Naruto usou quando aprendeu a lidar com o chakra de Kurama. Os olhos de Menma ficaram vermelhos. Com esclera escura, a pele do corpo de Menma descascada como um leproso e as pontas de seus cabelos e bigodes ficaram pretos e afiados. As unhas das mãos e dos pés ficaram pretas e cresceram como garras e finalmente ficaram de 4, como uma pantera perseguindo sua presa.
Vendo Menma naquele estado, ele tentou entender o que estava acontecendo. Foi nesse momento que ele entendeu. Um Jinchuriki, independentemente de ter o biju completo selado ou não, morre no momento em que a besta com cauda é extraída de seu corpo. Portador, porém, nem Menma nem Shio morreram quando ficaram sem o chakra de Kurama, o que significava que o método de selamento que eles haviam implementado neles, ou seja, selando apenas o chakra, era um método suicida porque quando o chakra acabava e sem a possibilidade de gerar mais o Jinchuriki morreria inquestionavelmente. Tudo isso significava apenas que Menma e Shio ainda tinham uma pequena quantidade do chakra da Kibi dentro deles, o suficiente para sobreviver, e o fato de Minato saber disso significava que ele também sabia das consequências e ainda não se importava em expor a verdade. A vida de seu filho para conseguir o que ela queria, assim como ele fez quando abandonou 16 anos atrás para conseguir seu precioso filho da profecia. O ruivo ia continuar analisando Menma quando algo mais chamou sua atenção. Milhares de assinaturas de chakra se aproximando de Konoha a centenas de quilômetros de distância, mas se aproximavam em grande velocidade. Foi quando a realidade o atingiu. Ele estava tão envolvido em sua briga com seu irmão que ele havia esquecido da invasão. Porém não era isso que o preocupava. O que o impressionava era o fato de que as assinaturas de chakra podiam ser contadas aos milhares. Naruto já havia contemplado o número aproximado de tropas que Suna e Orochimaru trariam para invadir a vila. Porém esse número agora havia se multiplicado até o triplo, o que significava que após a morte de Dance, Orochimaru havia conseguido mais aliados para dar o golpe na invasão. O problema era que aldeia ou aldeias aliadas a Suna e Otto para a luta, ele teria que terminar a luta o mais rápido possível para economizar energia e ajudar o máximo possível na invasão sem que Kumo se envolvesse sem levar perdas em sua parte. Além disso, seu plano mestre para cumprir a missão atribuída por Kumo ainda precisava ser realizado e o momento perfeito seria durante a batalha. Virando a cabeça para onde ouviu um rosnado alto, o ruivo foi capaz de observar Menma enquanto liberava mais e mais do chakra que o mantinha vivo. Ele realmente odiava Minato Namikaze com toda a sua alma por ir a tais extremos para corrigir seus erros. A aparência de Menma agora era quase indecifrável, pois ele estava completamente coberto pelo sangue que escorria por seus poros. Então, tomando uma decisão, ele se virou na direção do Raikage, ao saber das intenções de Naruto, deu-lhe um aceno de cabeça, ganhando um sorriso agradecido do Uzumaki. Plaft. Um forte aplauso soou por todo o estádio que estava em silêncio desde o grito de seu Hokage. Virando-se para ver a origem do som, encontraram o ruivo de Kumo que estava com as mãos juntas em forma de palmada na frente do peito, para então começar a entrelaçar os dedos de ambas as mãos, fazendo com que suas mãos se formassem como se fosse golpear um martelo. Porém os shinobis de alto escalão, assim como os Kages, sabiam o que o ruivo havia feito. O selo da serpente, o selo que foi utilizado exclusivamente para as técnicas utilizadas pelo Shodaime Hokage, Jutsus Mokuton. Antes que alguém pudesse falar novamente, Naruto deu um passo à frente, gritando uma técnica que, para o horror de todos, confirmou suas suspeitas. Mokuton. Jukai Kotan. Todos se perguntaram se ele estava apenas balbuciando depois de ter nomeado uma técnica do lendário Kekkei Genkai do primeiro Hokage, e vendo que nada havia acontecido nos primeiros segundos, eles estavam prestes a vaiar o ruivo até que aconteceu. Um tremor se fez presente em todo o estádio para que posteriormente raízes gigantes começassem a emergir do solo rumo ao loiro Namikaze, que não teve tempo de reagir antes de ser enterrado na floresta recém-criada pelo ruivo. Um suspiro coletivo foi ouvido em todo o estádio antes de ser consumido em silêncio total. Filhote, está feito. Kurama falou mentalmente com seu irmão mais novo, deixando saber que o biju chakra já havia sido suprimido no corpo de seu irmão. Muito bom agora. Depois de alguns selos de mão da ruiva, a terra começou a tremer novamente até que as raízes afundaram no solo, deixando uma terra completamente destruída e coberta de poeira. Quando a poeira baixou, a figura inconsciente do loiro Namikaze pode ser vista em um entulho indicando o claro vencedor da primeira partida nas finais do exame Chunin. Vencedor Naruto Uzumaki.
As palavras do examinador foram seguidas de muitos gritos, assobios e aplausos ao vencedor em agradecimento por proporcionar a eles uma das melhores lutas que já viram em suas vidas. Rapidamente alguns médicos entraram como uma maca para levar o loiro para uma enfermaria, enquanto Naruto voltava para o box de lutadores para descansar e se preparar para o próximo round. Chocado, chateado, orgulhoso, com ciúmes, era assim que Namikaze Minato se sentia agora. Depois de todos os erros que cometeu em sua vida, agora estava pagando a conta. Primeiro sofreu o desprezo de outras nações por forjar sua morte e abandonar seu filho, dando-lhe o ostracismo que recebeu em sua própria cidade. Mais tarde, quando voltou à vida, soube que seu filho havia deixado sua cidade natal, cidade que o torturava de todas as formas possíveis desde seu nascimento, o que novamente lhe rendeu o desprezo de sua esposa e filha, e finalmente obrigou seu filho a se machucar para tentar trazer à força o irmão mais velho de volta para casa, casa que ele havia abandonado por culpa sua, pela ingenuidade que a loira tivera em acreditar que iriam tratá-lo como mais um igual. Passou tanto tempo treinando seus filhos para encontrar nele o filho da profecia. Tantos sacrifícios fez por um bom ancião. Tudo foi em vão, porque sempre errou em tudo, desde o princípio. Agora ele começou a pensar no que teria acontecido se tivesse seguido o plano proposto pelo falecido Dans. Era melhor não pensar nisso. Ele não queria cometer outro erro. Jiraiya por sua vez tinha acabado de ver a joia que haviam perdido devido à sua estupidez. O Gama Sannin não aguentou o choque e desmaiou rapidamente. Hiruzen Sarutobi estava pálido, não é que ele havia se assustado, não, sua pressão arterial havia subido devido à impressão de saber que o ruivinho que ele queria como seu próprio neto, era o possuidor da lendária Kekkei Genkai que havia só foi visto em seu professor, Hashirama Senju. Todo o público nas arquibancadas estava com os olhos arregalados com o que acabara de presenciar. Essa batalha com certeza seria contada como o início de uma nova era ninja. O ruivo chegou à sala onde os lutadores seriam recebidos por uma amorosa Akeno que o deitou em um banco enquanto ela colocava a cabeça de seu amante em seu colo e acariciava seus cabelos suavemente. Karin rapidamente alcançou o lado de seu irmão mais velho para começar a curar todos os seus ferimentos, enquanto examinava seu corpo em busca de danos internos com a ajuda do ninjutsu médico. Aparentemente você está bem, não há danos em nenhum músculo ou órgão além das feridas superficiais que você teve em sua pele. Fora isso nada, embora você deva descansar, você gastou mais chakra do que o necessário nessa última técnica. A ruiva falou enquanto terminava de curar seu irmão. Sempre tentando muito, pensei que você não usaria essa técnica até que aprendesse corretamente, querido. Akeno disse com seu típico tom de voz sensual e calmo enquanto beijava um Naruto que acabara de se levantar de seu colo. Sim, desculpe, mas eu queria tentar antes de termos uma briga de verdade. O ruivo disse baixinho enquanto retribuía os beijos da namorada. Você diz que Menma não foi capaz de lhe dar uma luta real. Disse uma nova voz que todos reconheceram como Shikamaru, o herdeiro do clã Nara. Essa declaração é um tanto depreciativa e pode causar problemas entre as nações. Shino falou de uma forma séria, mas analítica enquanto ajustava seus óculos para parecer mais legal. Quem você está pensando que? Kimimaro não terminou sua reclamação ao Konohami por duvidar das palavras de seu senhor quando o mesmo ruivo o interrompeu. Calma Kimimaro, o ruivo recebeu um aceno do albino que deu um passo para trás e ficou ao lado de Naruto. O que quero dizer é que a luta que tive com Menma foi mais do que apenas entretenimento para o público. Esse é o objetivo desses exames, divulgar suas habilidades para as diferentes autoridades das nações vizinhas. Basicamente um jogo de resistência. Aquele quem durar mais tempo lutando e tiver as técnicas mais vistosas vence a luta. Todos ficaram em silêncio enquanto analisavam o que o ruivo disse. Por outro lado, uma luta real não se baseia em expor seu número de técnicas ou impressionar os espectadores porque não há nenhuma. Uma luta real é aquela em que a vida está em jogo, e as pessoas que assistem não são espectadores, são vítimas. Mais lutadores ou pessoas inocentes que se envolvem por estarem no lugar ou na hora errada. Basicamente, você vive ou morre.
O ruivo sentenciou enquanto olhava seriamente para os ninjas da folha, mas ocasionalmente ele mandava olhares sérios para os ninjas da areia onde Temari parecia nervosa por causa deles. Entendo, me desculpe julgar sua opinião sem raciocinar um pouco antes. O Aburame disse enquanto inclinava a cabeça um pouco oferecendo um pedido de desculpas. Onara, por outro lado, permaneceu em silêncio, ainda analisando o que o Kunmunin acabara de lhe dizer. Jougo continuou observando Naruto de longe. Quando o ruivo sentiu que alguém o estava observando, encontrou Cabeça de Laranja que estava acenando para ele. O ruivo disse a Akeno que ia pegar uma garrafa de água e ele se retirou pelos corredores que ligavam às várias salas que havia no estádio. Ao sair, Jougo disse que também iria acompanhá-lo para uma garrafa de água antes de começarem a luta deles, que era próxima, mas foi adiada porque eles estavam consertando a arena de combate porque Naruto a destruiu completamente com seu último jutsu. Quando eles saíram, ambos se encontraram no corredor. Naruto havia ativado seu modo sábio novamente e viu Jougo que tinha marcas circulares em sua testa. Você também sentiu, Jougo? Sim, Naruto-sama, seus números são maiores do que havíamos calculado. É mais provável que eles tenham se aliado a várias aldeias menores. Uma única aldeia menor não seria capaz de fornecer tantos soldados para o batalhão que estava predestinado a atender. Vai dobrar. O homem de cabelo laranja respondeu à pergunta de Naruto. Eu entendo. Eu vejo que você recuperou o Bili. Você acha que pode dar a ele esse selo para que ele deixe no ponto estabelecido? Talvez eles ultrapassem os números que tínhamos, mas mesmo que seja, os números têm para ser abaixado um pouco antes de pular de frente. Batalha. Certo, vejo que é o selo do temporizador em que você está trabalhando. Quanto tempo levará para ativar? Perguntou o gigante. 30 minutos. É pouco tempo, é melhor não prolongar a luta. A propósito, contém o selo, uma bomba de 1 km que você desenvolveu ou qualquer outra coisa. Ele contém o jutsu no qual estou trabalhando. O ruivo simplesmente respondeu à pergunta do amigo. Aquele jutsu? Sério? Jougo exclamou um tanto chateado ao receber um aceno de cabeça de seu líder. Eu entendo, é melhor você voltar, eu vou dar instruções ao Bili. Com um aceno de cabeça, o ruivo se despediu do amigo enquanto se virava para voltar para a sala onde estavam os outros lutadores. Ao entrar, foi rapidamente recebido por sua irmã mais nova, Shio. Aparentemente ela havia ido verificar se Menma não havia morrido no final da luta e havia acabado de retornar. Oni-chan, você está bem? Você está ferido? Algo está doendo? Não, espere, como diabos você pode usar o Mokuton? Ok, não me responda, eu sei que deve ter sido um segredo por ordem do seu líder, mas era assim. A loira não conseguiu continuar com seu questionamento quando seu irmão a interrompeu dando um tapinha em sua cabeça, o que rendeu um enorme rubor da Namikaze, que se deixou mimar por seu irmão com a promessa de que depois ele vai falar sobre suas habilidades. Após sua irmã tocá-lo procurando feridas, o ruivo foi para o lado de sua amada Akeno, que o recebeu com um apaixonado beijo de língua. Ao terminar de comer a boca de seu namorado, o corvo virou a cabeça ao ver todos os ninjas corados. Até o estoico Gaara tinha uma pequena poeira carmesim em suas bochechas devido aos sons obscenos que eles liberavam ao trocar fluidos. Sentindo que sua cabeça estava sendo perfurada, a Tengu virou-se para encontrar uma loira com marcas nas bochechas, Shio, com um sorriso falso demais e uma contração na sobrancelha, enquanto uma aura escura a cercava. Senhoras e senhores, pedimos que retornem aos seus lugares, a arena de batalha está totalmente restaurada e os exames Chunin devem continuar. A voz entediada de Genma Shirano, o examinador dos combates, soou a do exame. A próxima luta é entre Shikamaru Nara da Vila Escondida nas Folhas e Jougo da Vila Escondida nas Nuvens. Por favor, faça com que ambos os participantes venham ao centro da arena para começar a luta. Quando ele terminou de dizer isso, alguns jovens deixaram o banheiro e entraram na arena de batalha. As diferenças eram muito claras. O jovem de cabelos alaranjados de Kumo contrastava em sua grande estatura e musculatura. Tinha um andar reto e muito rígido e postura, como se fosse um soldado.
Por outro lado, o jovem Nara caminhava em passo preguiçoso, com postura curvada e estatura mediana, porém em seu olhar percebia-se uma certa determinação. Ao chegarem ao centro da arena, posicionaram-se um em frente ao outro enquanto faziam meio selo do tigre na mão direita, indicando que se tratava de uma luta de exibição onde era proibido acabar com a vida do rival. Vocês dois estão prontos. Após receber um aceno de ambos, Gemma levantou a mão para baixá-la rapidamente após alguns segundos. Então Argime. O examinador saltou para seu posto de vigilância enquanto os dois jovens também pularam para fugir alguns metros. Preciso terminar essa luta rápido, as assinaturas invasoras estão cada vez mais próximas e não quero gastar energia. Esses eram os pensamentos do ruivo quando ele começou a se transformar. Preciso criar uma estratégia para conseguir derrotar esse cara. Ei cara, normalmente eu desistiria, mas depois de ouvir o discurso sobre as lutas do irmão de Menma, tenho a obrigação de mostrar que Konoha também tem potencial, sem contar que minha mãe me batia. Sem descanso por algumas horas por ter desistido, quem se importa se acabarmos com esse cara rápido? Eram os pensamentos da cabeça de abacaxi enquanto ele olhava para o cunho de cabelo laranja. Onara ia dar o primeiro golpe lançando vários shuriken tentando mudar a posição de seu inimigo para onde houvesse mais sombra para poder trabalhar com mais facilidade quando observou o homem de cabelo laranja se transformar em um terrível gigante de pele cinza com chifres. Ele ia colocar sua mente para trabalhar para sair daquela situação quando o homem de cabelo laranja apareceu na frente dele com 2 dedos a 1 centímetro de seu peito. Ok, desisto, sim, desisto, tempo acabado. Foi o que gritou o penteado abacaxi ao observar que o ruivo tentou usar a mesma técnica com que o ruivo havia nocauteado o loiro Namikaze antes que ele perdesse a sanidade. Sinceramente, Nara sabia que provavelmente não sobreviveria nem a um deles, esses golpes. Todo o público teve uma queda no pescoço devido à atitude covarde de Nara enquanto vaiavam, inclusive os outros ninjas da folha, nenhum deles admitiria. Mas a verdade é que eles teriam feito o mesmo se estivessem no lugar do menino. Por rendição, o vencedor da partida é Jugo da Vila Escondida nas Nuvens. Gemma gritou com o rosto vazio enquanto observava todo o lixo sendo jogado no pobre garoto de cabelos curtos. O garoto de cabelo laranja voltou à sua forma normal com suas roupas ainda intactas exceto pelas sandálias que agora eram inexistentes. Felizmente ele tinha outros pares em um rolo de armazenamento. Quando chegasse na sala de descanso escolheria alguns. Já se passaram 15 minutos desde que terminou a dolorosa luta entre Nara e Jugo, se é que se pode chamar de luta. Nessa hora o público estava impaciente pois estava um ruivo baixinho no centro da arena, esse era Gaara que esperava ansiosamente que o Shia Sasuke aparecesse diante dele para que ele pudesse tingir sua arena com seu sangue. Porém, apesar de tudo, parecia que o Jatunavon iria aparecer para a luta. Quando Gemma estava para dar a luta a favor de Gaara no centro da arena, as folhas começaram a rodopiar para depois mostrar Oshii acompanhado de um Kakashi que coçou o pescoço nervosamente pela demora. Normalmente o público faria alvoroço para uma entrada tão elaborada, porém após a primeira luta ele duvidou que algo o surpreendesse. Olá, diga-me que não estamos muito atrasados, certo? Ele falou com sua típica voz preguiçosa e uma risada nervosa enquanto olhava para Gemma, que estava com a sobrancelha franzida devido ao atraso de seu parceiro. Você chegou bem na hora, eu estava prestes a terminar a luta. O examinador falou sério, recebendo um agradecimento do homem de cabelos prateados que se retirou em Shushin para onde estavam seus outros companheiros Junin. Sasuke e Gaara ficaram no centro da arena, se encarando com olhares diferentes, o negro com superioridade e arrogância, o ruivo com de completa loucura. Levantando a mão, Gemma se colocou entre eles. Estão prontos. Recebendo um aceno do ruivo acompanhado de uma risada maníaca e o típico Oshii baixou a mão enquanto gritava. Comecem. Sasuke rapidamente saltou para trás, evitando 2 ondas de areia que procuravam esmagá-lo. Ele rapidamente se lançou no ruivo com uma velocidade maior que a de Lee e tentou acertá-lo com um chute, porém a areia prendeu seu pé e o mandou voando.
Todos abriram os olhos para isso. Nas preliminares a velocidade de Lee havia superado completamente o Jinchuriki. E agora a areia conseguiu bloquear facilmente o chute do jato, que era ainda mais rápido que o de Lee. Aparentemente o Uchiha não foi o único que começou a treinar. O ruivo rapidamente jogou uma chuva de balas de areia no Uchiha com todas as suas forças, tentando perfurá-lo e manchar o chão com seu sangue. Sasuke conseguiu se esquivar da maioria das balas, exceto por uma que o atingiu bem na coxa esquerda, causando uma dor de cólica incrível. Rapidamente observou a parede de areia que vinha em sua direção, para a qual, desenhando selos, lançou seu jutsu. Katon, Ryuka no jutsu. Uma grande corrente de fogo saiu da boca do homem de cabelos negros, impactando a onda de areia, cristalizando a primeira parte, impedindo ainda mais areia de avançar. Groar voltando seu olhar para a origem do rugido, ele encontrou Gaara, que tinha um braço coberto de areia em forma de garra enquanto ria loucamente e saliva escorria de sua boca. Sentindo um puxão em suas pernas, Uchiha olhou para baixo, para seus pés cobertos de areia tentando fugir. O garoto de cabelos pretos foi recebido por um golpe da garra de areia de Gaara que o fez voar contra a parede do estádio. Após isso o ruivo começou a agarrar a cabeça gritando de dor. Vendo isso Uchiha aproveitou para acabar com a luta de uma vez por todas com um novo jutsu que acabara de aprender. Chidori, 1000 pássaros. Todos pararam de prestar atenção no ruivo que gemia de dor quando viram Uchiha correndo em direção ao ninja de Suna com um raio na mão. Os ninjas mais experientes ficaram chocados ao ver o garoto Uchiha usar o famoso jutsu de assassinato especial do ninja copiador. Ao procurar o homem de cabelos prateados para exigir que ele ensinasse a um genin um jutsu de assassinato para usar no exame, eles o viram olhando sério para o corvo, seu rosto mostrando uma clara decepção com seu aluno quando ele usou o jutsu que ele confiou a ele. Defender-se contra Orochimaru. Em um torneio de exibição como o exame Chunin, Gema estava correndo desesperadamente tentando parar o homem de cabelos pretos. Ele havia esquecido que não estava lá no início do torneio quando explicaram as regras, e agora ele estava prestes a matar o ninja de Suna com um assassinato 100% eficaz. Técnica. Quando o braço do Uchiha estava prestes a atingir o peito do Jinchuriki, um ninja vestido com um terno cinza e com uma banda com uma nota musical cruzou seu caminho, recebendo um impacto direto no coração, caindo morto em questão de segundos. Quando iam perguntar o que havia acontecido, algumas bombas de fumaça explodiram na arena de combate, ofuscando a visão do público e também dos civis que dormiam nas arquibancadas. Então, começou. Fim do capítulo. XXXXXXXXXX